jogar ou não, né? Ele já treinou, e aí o São Paulo consegue resolver o seu dilema no meio campo, tendo o Gabriel Sara, tendo o Luan, tendo o Igor Gomes, tendo os principais jogadores ali à disposição com o Brenner. Então aí o São Paulo é um São Paulo mais forte. O São Paulo tem um time, o São Paulo não tem um elenco. Alguns jogadores o São Paulo pode eventualmente substituir caso os perca em rodada X ou Y. Outros jogadores são insubstituíveis no São Paulo, ou não tem como substituir alguns jogadores. E então o São Paulo, com o seu time titular, enfrentando o Santos misto, tem sim vantagem. Não quer dizer que vai ganhar o jogo, mas tem alguma vantagem. O São Paulo, sem o seu time titular, perdendo, por exemplo, 4 jogadores como na última rodada, é o São Paulo que tem dificuldade de saída de bola, tem dificuldade na marcação da jogada aérea, tem dificuldade para pressionar quando perde a bola no campo de frente e tem dificuldade para fazer a recomposição quando perde a bola na frente. É o São Paulo melhorado, mas o São Paulo muito mais próximo do time que perdeu do Mirassol do que do time que é líder do Campeonato Brasileiro. Então vai depender do Diniz ter os jogadores à disposição. Se os tiver, São Paulo sim tem mais chance que o Santos de ganhar o clássico. Pois é, aí não tem o Tietchan que está suspenso, né? A expectativa é para a volta do Luciano, o Pablo também voltou a treinar e o Arboleda, que ficou fora do último jogo pelo atraso lá para chegar até São Paulo para treinar. Agora, Pedro, o Luciano voltando, isso é a solução dos problemas ou talvez o clima tenha pesado depois da derrota? A gente sempre falava muito, né, desse jogo contra o Bragantino como um divisor para o São Paulo pela questão principalmente emocional depois de sair do mata-mata. O ponto fora da curva foi aquele ou agora o São Paulo precisa provar mais uma vez que tem condição de se manter no topo agora? Não acho que passe somente pela volta do Luciano como se fosse uma equação simples. O Luciano volta, tudo volta ao normal, o São Paulo reencontra seus melhores dias. Acho que tem uma penca de situações aí que precisam talvez ser resolvidas. Acho que o mais importante no momento é o São Paulo retomar seu foco. Me parece que houve um princípio ali de perda de norte quando você acaba tendo uma eliminação, no jogo seguinte você não consegue encontrar seu melhor futebol, e aí você começa a dar espaços para algumas situações como a discussão do Tietchan com o Diniz. Se o São Paulo viesse de uma classificação à final da Copa do Brasil, um bom resultado contra o Red Bull Bragantino, não teria ninguém falando que falta o Luciano voltar, que o ambiente talvez não seja bom, que está tudo fora de ordem, não. Eu acho que teve um princípio ali de desentendimento. Vamos dizer que tudo que jogava a favor São Paulo passou a perder algumas pontas, e acho que passa muito por uma situação, o Birner sempre comenta, acho que tem pelo menos uns 2 meses, né, Birner? Você pode me corrigir. Desde a confirmação da eleição do Casares, o Birner sempre comentava de uma ameaça ali na virada do ano, da transição do ano, de como ia ser feito esse processo e como isso poderia impactar no dia a dia do time. E quando a gente fala de Rogério Ceni, de Gávea, de Ninho do Urubu, de eleição de São Paulo, de Casares, de ambiente, é que a gente sabe que o futebol vai muito além do trabalho ali dentro do CT e quando pisa as 4 linhas ali nos 90 minutos. Então, talvez, acho que algumas coisas precisam ser corrigidas e ainda é tempo para isso. Temos 11 rodadas para alguns, 12 jogos para outros ainda, então acho que dá tempo de ser corrigido, só que é preciso ter o alerta ligado, não achar que está tudo normal e que não está acontecendo nada. Vai muito além de simplesmente o Luciano voltar, que ainda não é nem uma volta confirmada, seria um ganho técnico, tático, sim, ao time, até porque não pode contar com um substituto imediato, vamos dizer assim, de quem acabava cumprindo uma função satisfatória, que é o Tietchan ali, que está expulso, mas eu acho que São Paulo precisa se reconectar, precisa encontrar aquele bom momento em que era mais que o futebol bem jogado do time do Diniz. Era um momento onde o ambiente estava preservado, ali antes da semifinal contra o Grêmio. Perdeu para o Grêmio por causa disso? Não. Perdeu para o Red Bull só por causa disso? Não, mas são fatores que também acabam influenciando. São Paulo precisa se reconectar, se alinhar, não deixar, sabe quando você está com a corda ali na mão, controlando ali aquele seu cavalo na charrete, vamos dizer assim, está tudo muito bem justo ali, você controla ele. Se você começar a soltar um pouco, ele vai tomar um caminho que você não quer. São Paulo precisa voltar a ter as rédeas da situação para não perder um campeonato que ele tem uma situação, sim, favorável para poder conquistar o título. Eu entendo que o campeonato nesse momento está na mão do São Paulo, né? Que só depende de si para levantar essa taça. Eu sei que o Birner não concorda exatamente com essa teoria, mas eu quero ouvir o Eugênio também sobre... Depois você fala, Birner. Vou deixar você discordar de mim. Mas eu quero ouvir o Eugênio também sobre essa recuperação da aura, né? Quanto que isso passa
por um equilíbrio do Diniz também, porque acho que todo mundo concordou. E eu reparei uma coisa durante essa semana, né, esses dias pós-jogo, todos os ex-jogadores disseram que ele passou do ponto, não só aqui dos canais Disney, mas todo mundo que eu fui comentando sobre isso disse que o Diniz realmente passou do ponto. Então, quanto que esse reequilíbrio que o Pedro traz passa também por um equilíbrio do Diniz? Olha, eu entendo que ele passou do ponto, né? O linguajar dele não se deve aplicar, mas o que a gente observa, o que a gente sabe, não de hoje, de algum tempo, é que esse é o comportamento do Diniz. Esse é ele. Não foi somente agora. É porque a gente vive um momento em que isso aparece muito mais, né? Pela ausência de público nos estádios, cada vez mais agora a geração da imagem e nas transmissões, o microfone está tendo mais, o microfone ambiente está tendo mais protagonismo. A gente está ouvindo muito mais o que os técnicos dizem, um pouco do que os jogadores falam também dentro de campo, mas especialmente os técnicos, e várias situações estão aparecendo mais. Eu, sinceramente, entendo que, repito, ele passa do ponto, mas, pelo que a gente sabe também, é como ele se dirige aos jogadores, muitas vezes, não sei se sempre. E eu acho que, eu estou aqui imaginando que seja também uma coisa intencional, no sentido de instigar o tempo inteiro os jogadores, de gerar ali mesmo sangue quente nos jogadores, para que eles não relaxem em momento algum do jogo. Também acho que o Tietchan, naquela partida, ia muito mal, que o São Paulo sofreu muito pela ausência do Luan e pela entrada do Tietchan no lugar dele, porque o Tietchan se mandava para o ataque, se mandava, não participava dos processos que o Luan participa normalmente, desde a saída de jogo, mas principalmente na proteção à dupla de zaga. Tanto que o Tietchan faz até um gol. O primeiro gol do São Paulo é o Tietchan quem faz, pisando na área lá como um meio atacante, quando na verdade naquele jogo ele substituía ao Luan, que é o primeiro homem de meio campo. E a gente não vê o Luan pisando na área para fazer gol. O Luan é um jogador que está ali para dar um equilíbrio defensivo à equipe do São Paulo. E aí eu acho que a gente entra num outro problema sério que o São Paulo tem e vai precisar administrar na reta final do campeonato, que é o elenco muito curto. A falta de opções. Não tem o Luan e aí não tem outro jogador que faça, pelo menos não teve nesse jogo, que faça o papel dele. E aí o menino que entra na zaga comete um erro absurdo. Um menino, o Diego Costa, que jogou várias vezes como titular, mas ele se perde com a posse de bola. Por quê? O time bagunça, o time desarruma. Quando você tira um jogador como o Igor Gomes do meio para jogar como um segundo atacante, ali no lugar do Luciano, é menos uma peça que tem na sua engrenagem. Então, São Paulo não teve o seu lateral direito, que é mais firme na defesa, não teve o Luan, que é mais firme na defesa, não teve o Igor Gomes fazendo o papel de meia e não teve o Luciano na frente. São 4 mudanças que mexem no jeito de ser do time. E num elenco que não tem exatamente as mesmas peças de reposição, isso acabou se provando desastroso. E o Diniz vai ter que encontrar uma maneira de fazer com que as peças de reposição respondam, porque ele vai precisar usá-las nessa reta final de campeonato. Coisa que ele conseguiu evitar por muito tempo. E durante esse período ele trouxe o São Paulo a essa vantagem boa que tem na liderança do campeonato. Mas agora me parece que ele vai ser obrigado a lidar com algumas dificuldades que não vinha enfrentando. Vamos ver como vai sair. 6 pontos tem o São Paulo de diferença para o vice-líder, que nesse momento é o Internacional. Desenvolveu uma maneira de jogar que requer certas peças, o elenco curto. Vitor Birner, o tempo é todo seu para explicar por que esse São Paulo, mesmo com essa diferença de pontos, faltando 10 rodadas e o título na mão para muita gente, não é o favorito sozinho para ficar com esse título. Dani, eu vou separar por tópicos para não me alongar demais. Para facilitar a compreensão. Primeiro porque tem um time e não tem um elenco. E o São Paulo continua sujeito a ter um surto de Covid ou a perda de jogadores importantes, qualquer coisa que atrapalhe esse time a manter o rendimento, como aconteceu na última rodada. Eu acho que na medida em que as rodadas forem chegando, se o time tropeçar, por exemplo, mais uma vez, o São Paulo tem um pouco mais, não estou dizendo que não vai se recuperar,
mas tem um pouco mais de dificuldade que os outros de se recuperar. Porque o São Paulo é o time do jejum de títulos. E a pressão no São Paulo é enorme. Uma derrota aqui num time grande, outro time grande do Brasil, gera um problema, no São Paulo ela gera um tsunami. Então, se o São Paulo não tivesse, por exemplo, sido beneficiado pela derrota do Flamengo contra o Fluminense, a pressão em cima desse jogo contra o Santos, que já está muito maior do que estava antes do jogo contra o Bragantino, e é um tipo de pressão que não ajuda, porque tem a pressão positiva e tem a pressão que aumenta a carga de um jeito difícil de lidar. Ela estaria muito maior. Então o São Paulo vai, você olha as manchetes, você entra nas redes sociais dos São Paulinos, o jogo contra o Santos São Paulo é quase um tudo ou nada. E na verdade não é um tudo ou nada, porque nenhum time, em tese, a não ser que algo mude muito, vai ganhar todos os jogos do campeonato de agora em diante. Todos vão tropeçar. Então o São Paulo pode tropeçar um pouquinho só a mais que os outros. Então, esse pouquinho só a mais que os outros é, para mim, a vantagem que o São Paulo tem em relação aos outros. Ela é um pouco maior. O São Paulo tem outro problema. Eu não gostei da maneira como acontece o início da condução da gestão do presidente Júlio Casares. Anunciou coordenador de futebol, né? Outro dia, por exemplo, tinha na rede social um torcedor do São Paulo que fez crítica a alguns jogadores. O Júlio César Casares foi lá e curtiu a crítica. A crítica era totalmente correta. O torcedor tinha toda a razão. Isso viralizou entre a torcida do São Paulo. Eu acho que o presidente nem viu direito o que estava escrito ali. Ele curtiu porque geralmente curte o que aquele torcedor, que é um torcedor mais conhecido do São Paulo, um torcedor mais influente assim, em redes sociais, se escreve. Mas tinha ali uma curtida dele. Eu que não sou um cara muito de frequentar rede social, e não, por exemplo, eu estou só em grupos de WhatsApp de trabalho, eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp, eu não sou muito ligado com isso, eu recebi esse print da crítica e da curtida. Se eu recebi, chegou em mais gente, com certeza, né? Você mexe no CT de São Paulo, é um CT muito complicado. Mesmo que você tenha boas intenções, e até se as suas mexidas forem funcionar no futuro, não era a hora. O Júlio Casares foi viajar com os jogadores para Porto Alegre, deu palestra para os atletas, né? Anunciou quem vai ser a outra pessoa que vai mandar no futebol. Os jogadores podem olhar, eu não estou falando que isso está acontecendo, mas os jogadores podem olhar, e vão olhar para o Raí, porque eles têm muito respeito, porque uma das coisas que fez o São Paulo chegar à posição atual no Campeonato Brasileiro foi a união dentro do CT, porque se há um time que apanhou, e muitas vezes com razão, inclusive, nessa temporada foi o São Paulo, né? O que o São Paulo apanhou nessa temporada, derrotas mata-mata, Mirassol, pro Lanús no último minuto de jeito trágico. Eu vi gente criticando a classificação do São Paulo contra o Fortaleza, porque o time abriu vantagem e depois cedeu o empate. Contra o Grêmio já foi muito mais brando. Parece que a torcida passou a acreditar no time, até porque o time vinha jogando bem. Mas essas críticas, essa credibilidade, essa paciência da torcida, ela é muito curta. Porque é uma paciência que dura desde o último título do São Paulo. Ela já estourou todos os limites. O torcedor do São Paulo, que é um dos torcedores mais acostumados a ganhar campeonatos no futebol brasileiro. E não é a ganhar qualquer campeonato, é a ganhar os campeonatos muito grandes. A história do São Paulo. O São Paulo é campeão brasileiro em todas as décadas, né? Desde que há o futebol, menos na última. O São Paulo não foi campeão na última década, foi a única década da história em que o São Paulo não tem um título de campeão brasileiro. Então a torcida estourou a paciência do torcedor. E isso, obviamente, gera reações intempestivas. O jogador lê a rede social. Tanto que tem uma fala do Diniz, certa vez para o Gabriel Sara, que para mim é um dos melhores jogadores do time, e na rede social se escreveram, é o pior meia da história do São Paulo em todos os tempos. O Sara dizia o seguinte: a rede social não vai te matar. Ninguém da rede social vai te bater. Se preocupa com o seu futebol. Isso é um vídeo divulgado pela própria comunicação do São Paulo, do jeito que o Diniz teve que lidar com isso. Só que a pressão no São Paulo, ela já está naturalmente no ar, né? Vem oxigênio e pressão, né? O jogador respira, pressão, vive, pressão. Eu até acho que se tivesse outros atletas, por exemplo, se tivesse um Daniel Alves para lidar com isso, um Juan Fran, ou mesmo o Hernanes, que em campo não vai bem, mas fora de campo tem papel importante, o São Paulo tinha sucumbido. O São Paulo não seria líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, com um time muito jovem, teria muitos problemas para lidar
com a recuperação que conseguiu após algumas derrotas. Então, o São Paulo tem uma série de detalhes que podem atrapalhar o São Paulo. A gente falava do Flamengo. O Flamengo tem muito mais time que o São Paulo, o Atlético. O Atlético tem mais harmonia externa que o São Paulo, falta o São Paulo e os jogadores se entenderem para o time fazer um trabalho bom e consistente. O Grêmio tem mais reposição que o São Paulo, tem um técnico que ninguém discute. Se o Grêmio não for campeão brasileiro, não vai ter crise enorme, porque o Grêmio está na final da Copa do Brasil. Então, o ambiente, a trajetória é muito mais tranquila. Nenhum time grande hoje, é muito difícil jogar em qualquer time grande, mas em nenhum time, por conta dessa pressão que tem a ver com o jejum de títulos, é tão difícil de jogar quanto é no São Paulo. Como foi um dos tempos do Corinthians, do Palmeiras, foi no Flamengo, né, como foi no Botafogo quando tinha o jejum enorme de títulos. Né, era muito difícil, o Botafogo conseguia naquela época montar elencos à altura das outras equipes. No Vasco, é assim que funciona com os gigantes. Né, por exemplo, saindo um pouco do tema, mas ainda no tema, vai ter um Grenal, né, entre Inter e Grêmio. O Grenal nesse ano agora, o Inter uma hora vai quebrar esse tabu do Grêmio. Mas é muito mais difícil do que era na fase em que o Inter conseguia ganhar os jogos contra o Grêmio ou dividir essas vitórias, né? Então, é normal isso. Então, você apontar, faltando 10 rodadas, um time porque ele tem vantagem em pontos perdidos em uma rodada, em tese, como o grande time favorito, como o time que tem os títulos em mãos, de maneira nenhuma. Eu acho um grande exagero. Eu acho que o São Paulo tem, sim, uma pequena vantagem e pode usá-la para ser campeão brasileiro.